Olá pessoal, bem-vindos ao GeekFX, eu sou o Rony Lobo. No vídeo de hoje veremos a segunda parte do vídeo da fotomontagem da cena FX do Iodinha, do iLook e do R2D2. Eu vou ensinar a pegar a cena de um filme e remover os personagens da cena no Photoshop e depois montar, fazer de fato a fotomontagem, incluindo uma foto de uma figura de ação. E a ideia é trabalhar a questão de luz, de sombra, para poder deixar a fotografia, ou seja, a fotografia dos action figures mais próximo com a cena do filme. Só que antes eu queria pedir a você inscrever-se no canal, desse like e ativar o sininho para notificações. Vamos para o tutorial agora. Bom pessoal, vamos começar aqui o tutorial, só que antes eu queria mostrar a vocês o que a gente vai fazer. Bom, aqui a cena em destaque, que é justamente a cena onde eu tenho aqui o Luke, o R2 e o Grogu dentro do elevador. É a cena icônica quando a gente montou aí o último vídeo. Vejam, nessa cena o que foi feito. Eu vou tirar aqui as camadas e vou explicar uma por uma para vocês. Primeiro foi removido o fundo da figura original. Aqui eu tenho a figura original. Veja aqui um print de uma cena do filme. Ela está meio pixelizada, mas com BG funcionou bem. Aí que foi feito, eu fiz o recorte, vocês vão ver daqui a pouco. Vou fazer o recorte, que foi o recorte da figura. Aqui uma máscara, para ocultar o pedaço da capa e a parte do robô. Uma sombra no chão e aqui as camadas de ajustes. Eu usei aqui exposição, brilho e contraste, equilíbrio de cores, e aqui em cima eu usei uma camada de pintura. Não usei na minha caneta de desenho, usei simplesmente esse pincel aqui, o mais comum aí, com uma opacidade menor, e fui acrescentando mais sombra à imagem. Aqui a imagem montada, da fotomontagem, aqui a imagem original. Aí eu fiz isso aqui em outras cenas também. Essa daqui, onde temos aqui o Grogu, o R2 e o Luke, em outro enquadramento. Veja, simplesmente fica alguma coisa diferente, Na hora eu não observei aqui, podia ter sido o R2. Eu não tenho como iluminar o R2, estou sem a bateria, acabou ficando sem a luz. Mas a ideia é ver o efeito, como é que vocês vão montar esse efeito. Aqui outras camadas de ajuste, é o mesmo processo. Fiz essa cena, tem essa também, do Luke, que eu deixa eu mostrar a vocês, que é a cena original. Eu fiz aqui com o Luke da Hot Toys, e essa também aqui, do Grogu olhando pro R2. Essa aqui tem mais sombra nele, mas eu acrescentei uma sombra aqui do lado, certo? Aqui eu vou duplicar para vocês verem. A cena não era a original, e essa podia ter virado um pouco R2, mas a ideia é justamente mostrar a vocês aqui como é que faz, Acredito aí que a proposta é essa. Não deu para também iluminar, aí ficaria mais próximo assim do efeito original. Infelizmente as baterias da Hot Toys não sobreviveram, Então vamos lá, vamos ver aqui como é que monta o tutorial. A cena que nós vamos fazer é essa daqui, essa cena aqui, que é a que nós vamos montar. Primeiro eu vou abrir aqui, a cena original, certo? Para não atrapalhar aqui o nosso tutorial, vou fechar aqui as outras duas. Aqui não preciso salvar, e essa também não. Temos só essa. Primeira coisa que você vai fazer é transformar o tamanho da imagem, pelo menos no meu caso aqui, eu quero uma imagem maior, 4K. Então eu vou deixar a minha imagem aqui 3840, o dobro da imagem original, 72 pixels por polegada. Geralmente eu não faço isso com imagem no mapa de bits porque pixeliza, veja, pixelizou, mas como é um BG e eu vou usar a figura aqui no fundo ou na frente, é interessante usar esse recurso. Aí para amenizar esse recurso eu vou usar aqui um filtro de redução de ruído e tornar mais nítido, Eu vou usar os dois aqui, tornar mais nítido
deixar dar uma maquiada aí, né? E ruído, reduzir ruído. Deixa aqui esse padrão. Ele dá uma maquiada, melhora um pouco aí o efeito, né, do pixelizado. Para remover as figuras, o Photoshop tem esse recurso aqui. Primeiro você vai pegar a ferramenta de seleção, de laço, atalho L, essa daqui, que faz justamente envolve, né, a figura que você quer remover do fundo. Vou selecionar aqui o R2, o look com o grupo. Perfeito. Aí você vai vir aqui em imagem, editar, preenchimento com reconhecimento de conteúdo. É justamente esse recurso aqui, ó. Aí quando você clica aqui nessa opção, ele vai dizer: use a ferramenta de pincel para selecionar o fundo, né, que você vai substituir. Aqui, na verdade, eu pinto toda a região. Pode até pintar tudo aqui, ó. Ou até aquela parte. Acho que não precisa pintar tudo, mas já estou aqui com a mão na massa. Eu venho aqui com o mouse, ó, ferramenta de pincel. Aí você vai adicionando. Na verdade, só precisa aquela parte aí em volta aqui do elevador, né? Mas a ideia é justamente ele vai aplicar aquele efeito ali no fundo, né? Aí aqui, ó, e já começa a fazer o cálculo. Vai ver o resultado aqui, ó. O resultado ele traz aqui, né? Lá não. Aparecer o resultado. Dá o que aqui? Acho que ele já aplica. Olha lá, tirou, tá vendo? Não sei porque ali ele não deu preview. Ele tira, né? Mas como tinha muita coisa aqui, ó, fica meio manchado. Mas já serve de fundo, já economiza um bocado de tempo aí da sua edição, tá? Bom, eu costumo deixar o que eu vou chamar de BG1, né? E aqui o BG2. Vou apertar aqui um Ctrl Command J, né? Vou duplicar, que eu vou chamar aqui de antes. Então, como eu falei, antes de eu montar o tutorial, eu gosto de ver o antes e o depois. Eu vou deixar aqui o antes, que é essa peça, e aqui o que vai ser agora o depois, né? O BG2. Esses dois aqui eu posso até juntar aqui numa camada, né? Chama aqui de BG. Pronto. Só para no final a gente ter todo o resumo aqui do lado, né? Bom, agora a figura, vou ensinar aqui a fazer o recorte da figura com outra ferramenta do Photoshop. A figura aqui eu vou abrir. Deixa eu pegar aqui na pasta. É um arquivo RAW, né? CR2 eu usei. CR2 aqui é um formato RAW, né? Vou abrir ele aqui, ó. No Photoshop ele tem esse painel aqui que você consegue editar algumas propriedades, né? Então aqui eu deixei ela um pouco mais próxima daquela condição de luz, né? Posso ser que esteja estranho porque aquele fundo é escuro e aqui é um fundo claro, né? Mas eu não mexi muita coisa não, né? Então quando você for fazer a foto, tentar o máximo a chegar num resultado parecido. Eu vou abrir agora aqui a foto. O que é que eu vou fazer? Eu vou, né, claro que a pose, né, dos personagens ficou um pouco diferente, porque como eu falei, na imagem original o Luke segura com a mão só, né, aquele momento final ali, eu coloquei como se ele estivesse arrumando ainda o Baby Yoda dentro do elevador. Isso acontece na cena do filme, né, do filme que da série. Bom, o recurso que eu quero mostrar a vocês de seleção, selecionando qualquer uma dessas ferramentas aqui de seleção, né? Claro, essa aqui não pega, varinha mágica, né? Pega aqui a varinha mágica ou essas outras ferramentas de seleção aqui. E até de seleção de objeto, ele abre esse painel aqui em cima, chamado selecionar assunto. Aí ele já faz uma pré-seleção, às vezes vai bem assertivo, mas como o R2 é claro, quase do fundo, da coloração aqui do fundo, acabou que ela só pegou bem aqui o look, mas não pegou bem o R2, né? Aí você vai precisar fazer uma edição aqui na seleção. Eu vou usar aqui o laço poligonal. Aqui eu vou selecionar, ó, essa parte, né? E aqui eu vou
fazer uma seleção aqui no domo. Ele não pegou bem o domo não, ó. Tem essa parte aqui bem clarinha aqui da ponta. Esse domo em metal, ele pegou bastante o brilho aqui da iluminação, né? Então acabou que não pegou aqui a seleção. Às vezes, quando eu estou editando no Photoshop, quero fazer um recorte, essa ferramenta aqui realmente faz um recorte perfeito. Mas nesse caso específico aqui desse R2, eu não tive tanta sorte. Vou ter que fazer isso aqui. Vou jogar um time-lapse aí para vocês. Bom, uma parada aí no timelapse para falar um detalhe com vocês. Tá vendo essa parte aqui, ó, do reflexo? Eu vou usar aqui o modo subtrair. Vocês viram que eu usei adicionar seleção, agora subtrair seleção. Para remover aqui, ó, a parte que você não vai usar da seleção. Se você for para adicionar, você coloca mais, se apertar o Shift ele já ativa mais essa pontinha. E realmente aqui esse recurso ele não foi tão feliz quanto a seleção do look. O do look ficou bem bacana e essa aqui não ficou tão legal. Aqui também, ó, remover. Aí o que acontece? Você vai usar essa seleção, né, do personagem e vai selecionar aqui, selecionar e mascarar. Quando você fizer isso, ele vai fazer um recorte, né, ó, recorta a figura, né, vejam só que eu já deixei umas pré-configurações. E aí você vai escolher essa opção aqui, ó, descontaminar cores, né, e deixar essas pré-definições aqui parecidas com a minha. Depende muito da figura. Isso aqui não é uma receita, né? Mas caso você esteja usando um personagem do look aqui, o Baby Yoda, quem tiver aí, né? Aí você faz essa seleção, dá OK, ele faz já o recorte. Olha lá o recorte, ó, perfeito. Tem recurso para cabelo, né? Eu vou fazer um vídeo logo falando também dessa seleção com cabelo. Vou escolher provavelmente algum hot toy feminino aí com cabelo de boneco, né? Como dizem aí o meu amigo Milton Hot Toy, cabelo de boneco. Aqui eu vou só duplicar, pessoal. Aqui só uma dica para vocês. Eu vou aplicar aqui a máscara, vi que eu dupliquei porque eu gosto de salvar o arquivo original, né? Aqui eu vou salvar ele, salvar. Aí eu vou salvar aqui, já tinha aqui os nomes como padrão. Botar aqui aula, né? Aí eu vou salvar. E essa opção aqui, essa imagem é que eu vou levar para a minha cena, né? Que eu pego a ferramenta de seleção e arrasto aqui para onde eu vou montar a cena, né? É claro que ela vem maior, é uma peça maior, né? E o que acontece? Aqui eu já começo a fotomontagem, né? Já começo a pensar em fotomontagem. Aí eu vou pegar ela aqui, ó, e transformar em um objeto inteligente, porque qualquer necessidade de ampliar e reduzir, ele vai manter uma qualidade boa na imagem. Eu vou chamar de look R2 D2 underline Grogu, certo? Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de eu dimensionar aqui, né? Veja que eu já tinha aumentado também na resolução da imagem. Eu vou colocar aqui uma linha guia, né? Antes eu vou ativar a régua, Ctrl R, ó, ou Command R, quem estiver usando o Mac. E aqui eu vou pegar mais ou menos por aqui, uma linha guia, e arrastar aqui outra linha guia. Para que elas vão servir? Eu quero exatamente essa altura aqui, o próximo dessa altura, né? Para ficar exatamente na perspectiva, né? O look lá dentro do elevador, com Baby Yoda e tudo mais.
Eu vou tirar aqui o antes, né? Eu vou selecionar e aqui eu vou usar o Command T, né? O Ctrl T. Veja que eu estou com essa opção ativa aqui da proporção, não preciso apertar o Shift, certo? E aí eu tenho aqui mais ou menos, ó, eu fico um pouco menor. Vamos lá, perto da linha guia, beleza? E veja, como eu falei com vocês, esse é o momento que o cotovelo do Luke está bem esticado aqui para poder segurar bem o Baby Yoda, assim ele pode cair, né? Tem essa questão aí, ó. Aí veja, ó, aqui, ó, ele tá com o braço descansado, ele tá segurando aqui, ó, uma posição de braço que na minha figura eu não consegui fazer. Ela dava a intenção que ia cair, certo? E por ele estar com o braço assim, eu tive que recuar também um pouquinho o R2, então eu vou ter que usar uma máscara aqui, ó, para esconder essa parte aqui do look, da capa, né? Eu posso até pôr um pouquinho mais para cá, tá vendo? Ó, quase parecido, né? Aí como é que eu vou fazer para esconder aqui, pessoal? Na verdade é só a ponta da capa do look. Eu vou usar aqui a ferramenta de laço poligonal. Ó, nesse cantinho. Acho que do R2 não vai nem precisar. O primeiro que eu fiz eu até deixei mais para lá, mas tudo bem. E aqui eu vou deixar, ó, selecionar, modificar a difusão. Vou usar aqui uma difusão 2. Vou mandar inverter a seleção. Selecionar inverter. E aqui eu vou aplicar a máscara. Olha lá, ele já está aqui dentro da peça, tá vendo? Bom, eu posso apertar aqui o Command ou Ctrl, né? Ponto e vírgula, vai sumir as minhas guias, e some momentaneamente, né? Certo? E agora eu vou começar a edição aqui da cor, né? Eu vou usar aqui o efeito primeiro de exposição. Aí eu gosto de utilizar para esse tipo de fotomontagem as camadas de ajustes, porque a qualquer momento eu posso voltar e refazer, né? Então eu venho aqui, ó, nova camada de ajuste, aí eu vou escolher aqui, ó, exposição. A exposição eu quero deixar um pouco mais escuro, né? Foi proposital tirar a fotografia mais clara, porque aqui eu posso controlar mais claro ou mais escuro, né? Aí aqui a intenção eu vou diminuir um pouco a exposição. Aí veja que está diminuindo todo mundo, vejam só, né? Vocês vão perceber aí com um pouco de deslocamento, ó, deixar um pouco mais o contraste. Correção de gama nem precisava, até só um pouquinho aqui. O que acontece, pessoal? Como é que eu faço para esse efeito só funcionar na camada de baixo? Eu pressiono Alt e passo o mouse aqui pertinho, ó, ele cria esse vínculo. Esse recurso aqui, ó, é uma máscara de corte, né? Todo o efeito que está aqui em cima vai funcionar só para baixo. Ó, vejam, um pouco mais escuro, né? O outro recurso que eu vou usar é um brilho e contraste. Deixar ele com contraste maior, um pouco mais de brilho. Aí vem aqui também, camada, né? Camada de ajuste, brilho e contraste. Você vai usar também o brilho e contraste. E vejam que isso aqui foi essa situação da minha fotografia. Depende bastante da sua fotografia. Eu quis deixar, né, vou botar mais brilho ou mais contraste, ó. Tá vendo? Eu quis deixar propositalmente dessa forma aí. Até porque eles estão dentro de um elevador, tem uma luz aqui na frente, tem uma luz atrás, né? Tem essa questão aí. E por fim, aqui em termos de tratamento, o equilíbrio de cores para deixar um pouco mais azulado a fotografia, né? Vou pegar aqui, ó, imagem, ou camada, né? Camada de ajuste. Vou usar aqui equilíbrio de cores. Aí no equilíbrio de cores eu vou puxar um pouquinho para o azul, né? Para cá, ó, veja que ficou mais fria a fotografia, né? E pronto. Basicamente isso aqui que eu fiz, um pouco mais para menos para mais, né? E aí o que é que eu fiz mais aqui, pessoal? Veja que ainda ficou um pouco aqui do chão, ó. Ó, aqui no efeito do BG, agora a gente tá vendo aqui, tá vendo?
Aí você pode pegar aqui e editar. Eu vou escolher aqui uma ferramenta de borracha, né? Isso não aconteceu com a minha primeira edição, ó. Realmente não tinha esse efeito. Cuidado para não aparecer lá outra R2 aí, fantasma, né? Aí eu vou fazer isso aqui, vou apagar essa ponta, tá vendo? E aí eu vou usar dois BGs aqui, ó. Na verdade, o BG não, duas sombras. Uma sombra aqui de fundo, vou chamar aqui sombra fundo. E outra aqui em cima, sombra frente. Que é uma coisa que eu gosto bastante de usar em fotomontagem. Geralmente eu utilizaria uma mesa de desenho, mas para deixar todo mundo igual, aí quem for fazer, eu vou usar aqui o mouse mesmo. Né? O que é que eu faço aqui? Eu deixo ela 50%, pego a cor preta, se não tiver o preto aqui você seta nessa opção, ó, apertando o D você já deixa o preto, e vem aqui ó, com a opacidade 50, eu estou usando um pincel redondo macio. Aí você vem aqui ó, e vai pintar, né, a sombra, certo? Você vem aqui e vai pintando a sombra. Ó, vou deixar aqui bem escuro. Aí com ela com 50% você tem um controle mais flexível. Aqui ainda podia até apagar, ó, pessoal. Vejo que esse recurso que eu mostrei a vocês, ó, ele é um recurso que às vezes precisa ver se ficou legal, se não ficou, né? Eu acredito que aqui tá bom, né? E coloco também uma sombra na frente. Vejam que ele é bem escuro. Essa parte daqui, ó, se a gente olhar o original, tá vendo? Bem escura essa região. Aí eu venho aqui em cima, ó, usando, claro, o pincel, né? Atalho B. Eu vou aqui com o pincel mesmo. Você pode aumentar colchete fechado, aumenta colchete aberto, diminui. O atalho aí, eu gosto de usar muito atalho de Photoshop, né? Mas eu estou usando aqui o botão direito, eu posso aumentar ou diminuir também essa questão aqui. Aqui também é 50% na minha camada, né? Veja, eu vou pintando aqui, ó, deixando um pouco mais escuro. Aqui mesma coisa, ó, pessoal, usar o ó, que você pode pintar aqui, ó, com mais segurança. Aqui no rosto do Luke eu vou deixar botar um pouquinho de sombra. Aqui, ó, vou diminuir desse lado. Por que essa sombra, pessoal? Como eu falei com vocês, eles estão contra a luz, né? Então a foto original, vejam, tem uma luz por trás, ó. Então deixa essa parte da frente mais escura naturalmente, né? Mas aqui na frente também tem luz, né? Porque é uma sala lá da nave do Império, né? Bem iluminada. Pronto, aqui já temos aí o tutorial. Basicamente é isso aqui, né? Olha lá o antes e o depois, né? Claro que nosso aqui é um boneco, né? Faltou até uma sombra aqui no R2, ó. Tá esquecendo. Então aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho. E tem um pouco de sombra aqui também, que o Luke faz nele, certo? Aí é só a sutileza. Aqui trabalhar com Photoshop é muita sutileza, né? Aqui, ó, posso até botar um pouco de luz aqui na ponta, nem botei no meu original, com branco. Você vê que eu peguei o branco ali, ó. Você também pode botar brilho, não é só. Infelizmente o meu não tive como ligar a bateria foi com espaço, vocês viram aí no review da figura, né? E é isso, pessoal, o vídeo não ficar longo, né? Beleza? Então é isso.
Pronto, pessoal, chegamos no final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado da fotomontagem, né, usando o Adobe Photoshop. Vejo que esse recurso serve para remover qualquer imagem, né, qualquer figura de uma cena. Aqui no caso nós utilizamos uma cena de um filme, de uma série no caso, para incluir no lugar da figura uma figura de ação, né, no lugar do personagem uma figura de ação, né, e esse é um recurso muito bacana aí do Adobe Photoshop. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer a audiência e pedir que você se inscrevesse no canal, desse o like e ativasse o sininho para notificações. Outra coisa que eu queria pedir a vocês é que deixasse aqui nos comentários do vídeo, né, sugestões de possíveis outros efeitos, né, ou até mesmo de cenas que a gente pudesse aí trazer aqui com as figuras de ação, claro, do universo Star Wars, as figuras que tem aqui no canal. Uma sugestão aí para o próximo CineFX. Qual é a cena de Star Wars sendo possível fazer, a gente pode atender aí a vocês, né? Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários do vídeo, e também dizer, eu quero um tal efeito, dá para fazer? Então, sugestões, certo? Isso vai ajudar a gente entregar um material mais próximo da expectativa de vocês. Então é isso, que a força esteja com vocês, pessoal, sempre. Até mais.